Voltando para mais um bloco de cantoria. Agora vamos para o outro bloco que a gente tem aqui, chamado Contação de História, que vai ao ar a partir das 18 horas. Todo o programa do sábado a gente faz com esse espaço para você que gosta de contar história, de mostrar ao mundo quem você é. Aqui nós temos esse espaço no programa Sertão e Poesia e vamos trazer agora o poeta Everaldo Caetano para falar um pouco da sua história. E eu gostaria, poeta, que você me dissesse quem é Everaldo Caetano. Eita, Everaldo Caetano sou eu, esse repentista, nascido lá nas Alagoas, né? Na fazenda Campineira, a terra que eu nasci, município de Santana do Mundaú, lá nas Alagoas, filho de agricultor, criado na roça, caminho do roçado, na companhia dos meus pais, porque quem nasce na roça não tem outra coisa a aprender primeiro a não ser trabalhar, né? Puxar o cabo da enxada. Eu comecei por aí. E assim foi a minha trajetória, de quando eu nasci, fui crescendo, me criei no sítio, depois mudei para outro sítio, saí do lugar que eu nasci, saí com 2 anos de idade, fui para a fazenda Balduína na época, e lá convivi por 14 anos, cheguei com 2, saí com 14, no caso, morei 14, saí com 16, então fui para a cidade, lá em Santana do Mundaú, lá eu fui, deixei de ser agricultor e ao mesmo tempo continuei porque quando eu vivia no sítio eu trabalhava só na vida da roça, né? Plantando, colhendo junto com meus pais. E quando eu cheguei na rua eu fui viver de outra vida diferente. Como essa vida? Passei a trabalhar na cana de açúcar, né? Saía para cortar cana com os colegas, saía na segunda-feira, chegava na sexta e assim eu passava a semana fora, na época solteiro, né? Mas que eu sempre fui dedicado ao trabalho, a ter as minhas coisas, como me interessei a preparar o meu futuro, né? O pé de meia, como diz a história, então e também ajudar os meus pais. E assim eu fui, deixei de trabalhar na cana de açúcar e eu já tinha um certo amor pela viola, porque quando eu vivia no sítio, antes de eu ir para a rua, eu ouvia sempre programa de rádio. Naquela época existiam os programas aqui nas rádios AM, que hoje em dia a rádio AM é quase difícil ter, mas ainda tem. E sempre, quase toda a rádio AM tinha programa de viola, na época. E aqui em Fortaleza tinha um programa apresentado pelo Carneiro Portela, era toda madrugada. E ele fazia um programa místico, era um programa de viola, música caipira, essas coisas assim do tipo, forró. Então, todas 4 horas eu estava de pé. Já dormia, eu acho que eu já dormia pensando, de 4 horas eu não falhava. Já ligava um rádio, papai tinha lá em casa, um rádio filho, caboclo na época. E assim, eu ouvi o programa todinho, eu já senti aquele gosto, aquele amor pela cantoria de viola e eu fui me dedicando também. Mas comecei a fazer versos, assim do meu jeito. Na época eu fazia o som da viola mesmo na boca, cantava o verso. É um gosto que eu peguei a criar pela viola e assim eu fui me tornando cantador, não é? E tem um irmão meu, eu tinha 2 irmãos que moravam lá em São Paulo. Aí um deles disse, eu vou lhe dar um violão. Aí eu disse, tá certo, fiquei muito alegre. Aí quando foi com um tempo depois, veio um outro irmão dele, ele mandou um violão para mim. Aí, e aí, para eu tocar? Aí tinha um colega meu, hoje com quem eu faço dupla, o Antônio Henrique. Aí eu levei o violão para casa dele, ele colocou as cordas, afinou. E como era que eu sabia tocar? Nada, nunca tinha pegado um violão, fazia do meu jeito, tocava de qualquer jeito lá, e para mim tava bom demais. Eu já decorava canções, aí já cantava canções do meu jeito, tocando do meu jeito também e tal. E assim fui fazendo versos também, um verso também do meu jeito, porque quando a gente está aprendendo, de todo jeito tá bom. E assim eu fui crescendo, já tinha meus 12 anos, por aí assim. E eu vim no cantoria, que sempre tinha cantadores da época, que daqui de Sertão, na época tinha um poeta chamado José Mendes, que ele era aqui no horário do Juazeiro, outro poeta chamado Laranjeira, que sempre ia para lá com ele. E eu fazia cantoria na região, eu tinha vontade de ir para a cantoria, mas devido a eu ser muito garoto, mamãe não deixava eu ir. Ficava com aquela vontade de ver como era a cantoria, eu ouvir pessoalmente os cantadores, mas mamãe não deixava. Assim eu fui crescendo e fui fazendo companhia ao Antônio Henrique, já ia para as cantorias mais ele. E na época tinha o Lourinho também, que cantava com ele. Tinha um cantor chamado Zé Amaro de Lima também. E assim eu fui me desenvolvendo. Quando eu cheguei para morar na cidade, fui na casa do Lourinho, ele mora lá hoje em União dos Palmares, então ele cantava também. Aí ele foi me ensinando
como era que tocava, afinou a viola, a minha viola, e por incrível que pareça, ele afinou, eu já comecei a mexer e a partir daí eu já comecei a afinar por conta própria, já sabia como era. Quando a gente traz um dom de uma coisa, a gente não tem dificuldade tanta, né? Então, aí eu comecei já tocando um baiãozinho com ele, fui cantando. Aí na época surgiu um programa de rádio lá em União, na época era aquelas cornetas que eles colocavam nos postes lá no bairro, aí deu-se o nome de Rádio Popular. Quando era na sexta-feira, ia eu, o Lourinho, o Antônio Henrique, e o Caboclinho, já hoje de saudosa memória, e ia apresentar o programa na Rádio Popular, que era naquelas cornetas, com muita alegria, Maria. Para mim era a maior felicidade do mundo cantar. E depois criaram o João Caldas, na época deputado, e fundou uma Rádio Quilombo AM lá na cidade de União dos Palmares. E o apresentador que fazia parte do programa na Rádio Popular com a gente era o João Pires. Então ele teve um programa na Rádio Quilombo, aí levou nós para lá. Aí nós começamos a cantar no programa dele, como nós fazíamos na Rádio Popular, e no decorrer dos tempos, nós fomos desenvolvendo. Aí ele disse: meninos, eu acho que é melhor vocês comprar um programa para vocês, ter o horário de vocês. Eu falei: então tá bom. Aí eu e o Antônio Henrique, nós nos organizamos, já começamos a ter o nosso horário, nosso programa só, e fomos tocando o programa para frente. Depois mudou de AM para FM, e nós fomos para FM, e foi o tempo passando, e hoje nós ainda estamos na FM. Isso já tem o quê? 30 anos que nós temos um programa de rádio lá em União dos Palmares, na Rádio Quilombo FM, isso na mesma rádio. Então, hoje eu faço programa com o Antônio Henrique, o programa, o título é Viola Verso Cultura, e todos os sábados de 5 às 7 da manhã. Então a gente apresenta esse programa, o pessoal, nós temos uma audiência muito boa, graças a Deus. O pessoal nunca deixou a gente, sempre que, quando por uma coisa ou outra que saiu o Antônio Henrique, mas o outro fica. Então o pessoal está de pé, sempre ativo ali na nossa audiência. Coisa boa. E a gente vê que o amor começou lá atrás, no pezinho do rádio começou o amor pela cantoria. Você tem algum verso que você escreveu? Da época, deixa eu ver se eu me lembro. Então você me pegou agora. Eu lembro que eu fiz um verso dizendo assim: para se ter uma planta, tem que plantar a semente. Cortando o galho da planta, ela não clama, mas sente, porque a planta é sensível, igual o corpo da gente. Aí eu criei esse verso lá no passado, lá nas antigas, né? Então esse é um dos versos que eu criei na época que eu estava começando. Hoje, como é que você vê o futuro da cantoria? Olha, eu vejo o seguinte: a cantoria de viola hoje em dia, ela está um pouco assim meio quase esquecida, entendeu? Quase em extinção. Apesar de que nós temos vários repentistas nessa região do Sertão, Paraíba, essa região daqui de cima, mas só que para nós lá mesmo em Alagoas, eu moro lá em Santana do Mundaú, é a minha cidade, e a capital Maceió, tem uns repentistas por lá, mas vivem assim, tipo, se arrastando, no popular da palavra. Tem a Associação dos Violeiros, né, que é a AVTA, Associação dos Violeiros Trovadores de Alagoas. E na época, o garoto, eles tinham um programa na Rádio Difusora, era João Procópio que apresentava com os cantadores, mas foi passando tempo, programa gratuito, mas passando o tempo, chegou um período que saiu do ar, depois voltou de novo. Esse programa era patrocinado pelo governo do estado, e eles continuaram com esse programa. Mas só que eu tenho esse programa como hoje lá na Rádio Quilombo. A gente já tivemos momentos que nós não contribuímos com o programa, porque foi como se deu uma colher de chá do diretor da rádio. Disse: pronto, vocês iam passar um tempo sem pagar nada aqui no programa. Aí o programa hoje a gente paga R$400. Mas você acredita que para a gente pagar esses R$400, a gente se rala, porque ninguém quer apoiar a cultura, tanto o comércio como os governantes da cidade. A gente chega junto, conversa, pede um apoio, porque a coisa está difícil e tal. Depois a gente vamos dar um jeito de sair. Mas o tempo vai passando e a gente vem se arrastando, sentindo muito esse peso em arrastar a cultura. Lá mesmo onde eu moro, na minha cidade, só tem de repente eu e o Antônio Henrique. Na minha cidade tem o Antônio Henrique, que mora lá no interior,
mas na minha cidade só tem eu de repentista. Mas eu sou sincero em dizer a você, eu tenho só um patrocínio na minha cidade todinha para o meu programa. Então, não é fácil. Então eu sinto que a cultura hoje em dia está sendo um fardo para a gente carregar sozinho, a falta de apoio. Pois é sobre isso. Por isso que eu fiz essa pergunta. Em primeiro lugar, vamos pedir que todos possam olhar a cultura do repente como algo em extinção. Realmente. E também nós vamos fazer a nossa parte de trazer, né, projetos pela cultura, para que a gente possa levar a cultura do repente para dentro das escolas, não é verdade? Isso, é verdade. Eu sinto muito assim esse desejo, essa vontade de fazer um projeto, fazer algo que divulgue mais a cultura, que leve a cultura mais próximo dos jovens, das crianças, desse pessoal que às vezes nem sabe o que é. Muitas às vezes fazem gozação do cantador de viola, ver a gente cantando numa feira, numa praça, seja lá como ontem foi cantado aqui na praça pública, não é? Através do projeto. E eu creio que muitas pessoas que passavam ali, eu vi, muitas pessoas passavam ali, os meninos cantando lá, e eles nem olhavam para lá, passavam virado para o outro lado assim, nem olhavam o que era que estava acontecendo, quem era que estava cantando. Eu prestei atenção a isso aí, entendeu? Isso é uma coisa que a gente precisa trazer para perto de todas as pessoas, para que brilhe como uma luz, para que todo mundo venha admirar. Porque cantar não é fácil, como o poeta David falou, que eu ponho ele de surpresa com aquele tema ali, mas não é verdade, porque não é fácil. Ele está certo, porque não é fácil cantar. É pesado, é um fato pesado. Para você carregar uma viola assim como nós carregamos, você tem que ter o dom de cantar, tem que ter força de vontade e tem que ter coragem. Se você não tiver esses 3 itens, você não chega lá não. Você tem que ter coragem de enfrentar o povo, as críticas, as piadas, porque isso é coisa de velho. Eu não gosto disso, isso é coisa de velho. Tu vai dar valor a isso? Não gosto disso aí. Então, isso aí é uma das críticas. E outras que surgem são coisas que a gente tem que ouvir e ver e fingir que não viu nem ouviu. Entendeu? É isso aí. E assim a gente conheceu um pouco da sua história. Muito obrigado. Um abraço a todos que fazem lá o seu programa de rádio. Um abraço a todos da sua cidade. Pode ir. Obrigado.